a nossa pegada hoje, então, é a gente identificar os casos, identificar os pacientes, identificar como isso vai ter impacto no seu atendimento. Por quê que a gente tem essa preocupação? Porque existe não sei se crendice é a palavra certa, sim, mas um senso comum, isso. Existe um senso comum que, na verdade, são dois, né? Que primeiro que a estomatologia ela não é rentável. Esse atendimento das lesões bucais, de solucionar as lesões dentro do seu atendimento clínico, em muitos lugares, é como se ele fosse uma área básica. Está inserido dentro de tudo que você faz. E em alguns lugares é uma especialidade separada, distinta, como é aqui no Brasil. Isso acaba gerando, então, um viés que é desconectar da nossa clínica, do nosso cotidiano. É justamente esse viés que a gente tenta derrubar com o conteúdo que a gente publica e mostrar que isso está dentro de todas as especialidades. E, paralelo a isso, se cria também uma questão de que isso não é rentável. E é justamente esse ponto que nós vamos trabalhar hoje, assim, mostrar as oportunidades desse atendimento dos pacientes dentro do consultório e vamos, então, dividir esses pacientes em 3 grupos bem determinados e como vai ser feita a abordagem para cada um desses 3 grupos, como você vai fazer o manejo desses casos em cada um desses 3 grupos, para que isso seja proveitoso, para que isso traga valor para o seu consultório, colocando os pacientes em diferentes situações que eles podem nos procurar, inclusive situações que não têm a ver com lesões bucais, mas elas estão presentes, como a gente vai fazer esse encaminhamento, essa abordagem, e também como você vai criar um mecanismo de vincular esse paciente que precisa da sua atenção. Por que você vai fazer isso? Primeira coisa importantíssima, né, é você garantir a saúde das pessoas. Né? E isso quer dizer como garantir a saúde das pessoas. Quando você está fazendo um atendimento integral, que você está percebendo as alterações que o paciente está apresentando, você vai mostrar para ele essas alterações e, em muitas circunstâncias, você vai inserir esse paciente num esquema de prevenção, de retorno para prevenir as lesões bucais. Isso vai acontecer de que maneira? Né? Porque você vai dizer assim, tá, mas os pacientes eles não compram prevenção. E realmente é difícil você negociar prevenção com os pacientes. O que os pacientes querem é tranquilidade. E você sabe isso por experiência própria, né? Quando a gente faz consultas para prevenção de câncer de próstata, prevenção de câncer de mama, colo de útero, intestino, a preocupação é justamente que você não tenha o problema. E essa é a questão de você ter tranquilidade, e essa é a questão que você vai mostrar para o seu paciente, de acordo com os casos clínicos que a gente vai discutir aqui na sequência. E por que isso? Bom, é importante você perceber que essa área da odonto, isso é um conhecimento e é uma forma de trabalhar, de abordar os pacientes, mas é principalmente um conhecimento que ajuda você a ajudar outras pessoas. É com essa base de atendimento que você vai ajudar outras pessoas e vai evitar com que outras pessoas tenham problemas maiores, tenham problemas mais graves e consequências de situações que passaram na nossa cadeira e a gente não viu. Passaram na nossa cadeira e a gente passou despercebido ou a gente perdeu a chance, a oportunidade de engrenar, encaixar esses pacientes no esquema de atendimento. Pontos importantes, né, que a gente vai discutir, e do jeito certo de você fazer isso. Então, é entender o impacto que isso tem na saúde das pessoas, mostrar para as pessoas o impacto, é muito importante essa informação para o paciente. Se você não colocar essas circunstâncias de maneira clara, não comunicar isso adequadamente para o paciente, porque isso não funciona igual para todos os pacientes, tá? Então, eu não vou mostrar para você aqui uma fórmula para você enquadrar todos os pacientes no mesmo esquema. Não, nós vamos, porque cada pessoa tem lesões diferentes. Então, você vai ver as diferentes lesões que o paciente tem e você vai perceber como você vai fazer esse engrenamento do paciente nos seus atendimentos. Justamente para que isso vá, ao longo do tempo, tornando o seu
consultório, sua agenda mais ocupada e você pare de fazer os encaminhamentos de lesões e de situações que o paciente tem. Bom, o que é errado nesse processo, né? O que é errado nesse processo, e é isso, então, que vai ao encontro do que eu dizia no início, né? De que fica o primeiro viés de que a estômago não é rentável e o segundo viés de que você precisa ter uma formação acadêmica para fazer isso. E de onde vem isso, né? De você ficar sentado esperando uma lesão aparecer, né? Então, você pensa que estuda um pouco mais de estomatologia, ou de diagnóstico, ou de solução das lesões da boca, e aí você fica lá no consultório esperando que um paciente apareça com alguma lesão bucal. E é justamente esse o foco que nós vamos trabalhar. Esse paciente que está com a lesão bucal e vai procurar alguém, é o menor número de pessoas que você tem para atender. E aí a gente começou a chamar isso de uma maneira assim de brincadeira, a estômago da esperança. E por que estômago da esperança? Porque a esperança é sua, né? A gente senta no mocho e fica esperando aparecer um paciente com alguma coisa para a gente fazer. Então, a gente tem a esperança que apareça algum caso para tratar alguma complicação. E quando, na verdade, isso é o mais difícil. Na verdade, nós fazemos essa identificação de uma forma proativa e muitas vezes os pacientes nem têm as alterações, mas eles têm risco para problemas, e é esse público que passa todo dia na nossa cadeira e a gente não faz essa avaliação, que a gente deixa de atender, que a gente perde. E isso não foi nada do que eu tirei da minha cabeça, né? A literatura internacional mostra que de 30% a 70% das pessoas que estão passando na nossa cadeira, elas têm necessidades de estômago ou de lesões bucais, né? E também, assim, a gente falar sempre estômago, da ideia da especialidade em si, não é isso, né? Eu gosto de trabalhar um entendimento mais amplo de diagnóstico das lesões, de solução das lesões e dos problemas, que às vezes nem são lesões, às vezes são alterações que o paciente tem, mas que vão precisar do trabalho da gente. Então, como é que a gente vai fazer esse manejo? Assim, quem são essas pessoas? Vamos começar a olhar as imagens aqui. Então, pessoal, essa é uma ilustração para mostrar, um iceberg, onde é que estão os nossos pacientes. E está só a pontinha da seta azul lá, que corresponde justamente à ponta do iceberg. O que seria lá a ponta do iceberg? A ponta do iceberg são aqueles pacientes que eles estão com problema. Tem alguma coisa incomodando, ou às vezes a lesão apareceu, mas a lesão não está incomodando, mas o paciente viu, né? E ele está incomodado com a lesão. Ou porque ela atrapalha para ele comer, ou porque atrapalha para ele falar, ou um problema que é saudável, né? Não é, na verdade, não é um problema, mas é saudável as pessoas terem medo de ter câncer, isso a gente chama de cancerofobia, e a pessoa não sabe a natureza da lesão que ela tem, e ela vai procurar atendimento. Então, o paciente que está com um problema ativo, porque a lesão está incomodando, ou porque ele está se sentindo incomodado, esse é o paciente que vai procurar atendimento, e esse é a ponta lá do iceberg, estatisticamente, as pessoas que estão atrás. E, normalmente, essas pessoas, ou elas vão procurar o seu dentista de confiança, porque essa é a referência que elas têm, e outras, por iniciativa própria, acabam já procurando alguém que seja especialista ou trabalhe mais nessa área de atendimento, ou acaba procurando a referência na sua região, lá onde ela mora. Em muitas vezes, em muitos lugares, essa referência acaba sendo um cirurgião bucofacial, porque como ele faz cirurgia, e eu posso dizer isso com tranquilidade, porque a minha formação é em cirurgia também, né? O cirurgião ele não está muito preocupado com o processo de diagnóstico. Eu participei da formação de mais de 120 cirurgiões, então eu conheço bem a raça, né? O cirurgião está preocupado em operar, em fazer o procedimento, em fazer a cirurgia. E às vezes as coisas não são cirúrgicas, às vezes é um processo mais elaborado, mas de qualquer maneira, esse é o paciente que vai ao consultório, por causa do problema que está acontecendo na boca, e esse problema está causando desconforto ou incomodação para ele. Bom, esse é uma abordagem fácil, mas esse é também o paciente da estômago da esperança, que a gente dizia. Esse é o cara que você está esperando chegar no consultório,
Porque se já tem alteração bucal, ele quer resolver o problema e ele vai procurar ajuda. Ou você olha e se apavora, ou você olha e vai construir o processo, ou você olha e já sabe o que quer. Mas, de qualquer maneira, você vai ou tratar ou abrir mão do caso, dependendo da complexidade, da sua experiência e principalmente da sua decisão. Porque isso é importante, como a gente viu, né? Você tem a oportunidade de fazer o atendimento ou não, e também a gente discutiu, assim, que esses encaminhamentos, eles jogam uma carga emocional sobre o paciente muito importante, porque ele já procurou para resolver o problema, e o profissional de confiança dele vai passar para outro. Então, isso repercute, você pode dizer o que você quiser para o paciente, mas na cabeça da pessoa vai repercutir que isso é mais grave ainda, mesmo que seja algo de baixa complexidade, mesmo que seja algo simples. Aí, nós temos o segundo grupo ali que a gente vai ver na sequência, que é aquele paciente, então é a seta verde, aparece só a ponta de baixo ali, que é aquele paciente que ele tem o problema, ele sabe que tem o problema, ele enxerga a lesão, mas ele não procura ajuda, ele procrastina. Ele tem um nódulo lá que cresceu na língua, que cresceu na bochecha, ele vê a mancha branca na língua, ele vê a gengiva escurecida, e é aquele paciente que vai te dizer assim, em muitas vezes, doutor, isso nunca me incomodou. Né? Deixa isso aí, porque nunca me incomodou. Então, é outro público, e normalmente esse público é um pouco maior que o primeiro também. É um pouco, principalmente entre os homens, porque o homem tem essa questão de ser, infelizmente, né, de ser mais relapso na atenção da sua saúde e acaba deixando os problemas passar, e é por isso que às vezes as situações se agravam bastante. Então você tem aquela população que está com problema lá, eles têm consciência, eles viram, mas eles estão deixando para tratar isso numa outra oportunidade com as mais diversas desculpas, né? Não tenho tempo para fazer isso, agora estou envolvido cuidando dos meus filhos, eu não posso me afastar do trabalho nenhum dia para ver o que é. Então tem todo um contexto, e às vezes são desculpas mesmo, nem são situações tão verdadeiras assim. E você tem o terceiro grupo, que é o maior de todos, que são aqueles pacientes que eles têm alterações e eles não sabem que precisam da gente. Eles não sabem que precisam de você, porque eles não viram as alterações, ou eles ignoram os problemas que podem vir como consequência daquelas alterações que eles já estão apresentando. Isso é tanta gente assim? Sim, isso é tanta gente assim. Isso é muito mais gente do que as outras populações. E esse, então, que é um grande universo de atendimento que a gente tem. E aí, quem são esses pacientes? O que eles apresentam? Bom, é justamente isso que a gente vai ver na sequência. Então, olha só, se a gente pegar o topo do processo lá, então o topo do processo, então, são esses pacientes que têm lesão e estão procurando atendimento, e a Estômago da Esperança não é para eles, né? A Estômago da Esperança é para nós, é a nossa postura, e aqui, sim, quem está disposto a fazer isso, e está lá esperando aparecer um caso desses para resolver, então, que é o menor universo de pacientes. Por exemplo, um caso como esse aqui, onde o paciente usa a prótese, começou a desenvolver candidíase, está incomodando, a área fica sensível, está com prurido intenso ali na região, não está mais conseguindo conviver com a prótese, e aí ele tira a prótese e vê que aquilo está diferente, está avermelhado, e esse é um tipo de paciente que vai procurar atendimento naturalmente, porque está incomodando, porque ele não está conseguindo comer, e isso é uma questão importante, né? Às vezes a gente está preocupado com diferentes aspectos no atendimento dos pacientes, e por incrível que pareça, pessoal, assim, na evolução do tratamento das lesões bucais, dos problemas bucais, quando você faz tratamento medicamentoso, faz cirurgia, tem vários trabalhos que abordam isso com pacientes que foram tratados de câncer de boca, e sabe qual é a queixa residual que fica? Porque às vezes a cirurgia, o tratamento do câncer de boca, ele é muito agressivo, ele é muito mutilante, tem problema estético, mas a queixa principal dos pacientes, depois que eles estão curados da doença, depois de passar do processo, é comer.
As pessoas querem se alimentar. Então, depois que o cara vence a doença, a preocupação é poder comer adequadamente. Então, muitos desses pacientes aí, dessa ponta do iceberg que a gente está vendo, que vamos procurar, são justamente pacientes que estão com dificuldades de alimentação, e isso motiva que ele vá à consulta. Como nesse caso, né, a prótese não funciona mais confortavelmente como antes por causa da candidíase, e a pessoa procura atendimento. Outro exemplo, então, que nós podemos ter das pessoas que têm problemas e vão procurar atendimento quando há uma úlcera como essa, lá na borda da língua, na região posterior. Então, ela não diminui nunca, ela está aumentando. O paciente não tem dor no início, mas depois ele começa a ter dificuldade para movimentar a língua e tal. Então, a pessoa enxerga o problema, a pessoa sabe que precisa de atenção e a pessoa vai procurar atenção. Então, esse é um caso de câncer, né? Câncer na língua é a localização mais frequente do câncer de boca, é na língua. Mas, vê bem, no universo total de pacientes que a gente atende, os pacientes que têm tumores malignos na boca, é a minoria, são perto de tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente resolve de estomatites, de lesões, tratamento clínico, a menor percentagem são as lesões malignas. E que é outro temor sempre da gente, né? Às vezes a gente pensa, Deus que me perdoe, apareceu um caso de câncer no consultório. Ninguém está livre disso, mas é importante que você saiba que a possibilidade de aparecer um caso de câncer no consultório, estatisticamente, é menor que das outras lesões. Por outro lado, é justamente essa a circunstância que você tem que estar muito ligado, tem que estar muito atento, porque essa é a circunstância que você vai salvar ou não a vida do paciente. Mas, vê bem, esse é o cara que procurou, tá? Daquele grupo lá que a gente estava descrevendo como a gente estava esperando aparecer, e aí o cara apareceu com uma queixa no consultório. Isso também acontece quando você tem situações estéticas, que o paciente percebe que é uma mancha escurecida no lábio, é uma adolescente, então isso incomoda ela quer resolver, porque ela não se sente confortável com aquela lesão ali. Como diagnosticar essas lesões pigmentadas, para ver se isso é um hemangioma, se é um nevus, para você, o nevus é uma mácula melanocística, para você ter opções de tratamento, para você definir se você vai operar, se você vai só acompanhar, se você vai fazer infiltração com algum agente esclerosante. E aí, pessoal, assim, esse é um caso que o paciente já está decidido, né? Porque a mancha incomoda, ela quer resolver e ela vai procurar quem faça esse atendimento, quem faça a solução da questão ali. Então, aí não é um caso mais de você decidir se o tratamento vai ser feito ou não. Você vai ter que decidir qual tratamento você vai fazer. Mas não é um caso que vai ser acompanhado, porque o paciente já tem essa decisão tomada de que vai querer remover a lesão. Então, esse grupo intermediário, né, de pessoas, né, de volume de pessoas, esse volume intermediário de pacientes, é o paciente que sabe que tem o problema, mas ele não está procurando atendimento. Ele não está indo atrás para resolver. E essa é a frase que a gente escuta muitas vezes, né, desses pacientes. Doutora, isso nunca me incomodou. Isso aí tá aí. Às vezes eles contam histórias dos familiares, né? Porque a minha mãe, a minha tia tinha uma bolinha igual a essa, e ela nunca mexeu, e isso aí ficou lá o tempo todo. Então, esse vai ser um paciente que ele vai ao consultório por uma outra questão específica, a gente identifica o problema, a alteração, e a gente mostra e discute com ele, e aí vai da nossa capacidade de informar ele, da nossa persuasão é ruim, né? A gente tem que ser sempre muito ético no que a gente vai dizer para o paciente. A gente não pode potencializar problemas que não são reais, né? Isso está errado. Então, a gente tem que ser autêntico e verdadeiro, mas uma questão importante é que pequenas lesões nodulares, que tem todo o aspecto de lesão benigna, o diagnóstico conclusivo dela é o patologista que vai fazer. Isso a gente pode dizer para o paciente, olha, para a gente ter certeza do que é isso, só examinando. Mas também
a gente tem certeza que não é nada maligno para ter maiores preocupações. Então, seja íntegro nessa conversa, né? É muito importante ser íntegro e realmente informar o paciente. E aí você tem, então, esse grupo de pacientes para fazer acompanhamento, tratamento, enfim. Por exemplo, caso como esse aqui, essa era uma criança, tinha um nódulozinho ali, a mãe sabia, a criança sabia, e ela achava divertido ficar brincando com a bolinha, né? Era uma preocupação fazer o tratamento do nódulo no lábio ali? Não, não era. Precisa fazer o tratamento dessa lesão no lábio? É claro que precisa, até porque a gente não tem certeza da natureza, pode ser um mucocélio, pode ser um granuloma piogênico, mas isso pode continuar crescendo. Então, vê bem, esse segundo grupo, as pessoas sabem da alteração e elas estão procrastinando o tratamento com diferentes razões, diferentes motivos. O que mais que aparece aqui? Aparece... Então, esse é o caso clássico da história, né, da frase anterior, né? Que aí já é um paciente adulto que está com a lesão nodular ali e convive tranquilamente com ela, né? Não se aborrece. Precisa tratar? É claro que precisa. E aí o caso vai ser uma biópsia total, um procedimento simples, que você vai fazer um botãozinho anestésico ali, vai fazer a remoção da lesão e o caso está resolvido. Há aquelas circunstâncias em que você vai ter lesões que elas são recorrentes e que elas são crônicas e que ela não tem cura. E um exemplo muito típico disso, pessoal, que a gente abre mão desse negócio é a afta. Por quê? Porque a afta é disparada a lesão mais comum, a lesão que mais aparece. E muitas vezes a gente não trata. Aliás, muitas vezes até ensinam pra gente, né? Não, a afta você não precisa tratar porque ela vai curar em 14 dias, né? Ou, vai ser recorrente mesmo, não tem cura. É outra frase que a gente escuta bastante. Mas olha só, alguns pontos extremamente importantes nessa história. Primeiro, a afta não tem cura, realmente, mas tem tratamento. O período dura 14 dias, justamente se você não tratar. Se você tratar, você abrevia tremendamente esse processo. E o paciente vai ser eternamente grato, porque em vez de ele ficar 2 semanas sofrendo com esse processo, você conseguiu diminuir o tempo e dar conforto para ele antes. E tem uma outra questão, assim, que a gente percebe isso, não tem uma evidência científica forte, mas a gente percebe isso, independente da forma de tratamento que você empregar, você vai usar corticoide tópico, vai usar laser terapia, aí tem várias possibilidades, você começa a ter intervalos mais espaçados. Não dá para garantir isso para o paciente. Mas isso também acontece com herpes. Você começa a fazer o tratamento das lesões de herpes, que é outro grupo de lesões que encaixa aqui nesse grupo, e que os episódios começam a ficar um pouco mais espaçados, o que é muito confortável. Agora, pergunta para vocês, assim, quando que essa avaliação, essa pergunta, ela está incluída na anamnese da gente? Se o paciente faz episódios, vê bem, a gente não está mais falando do primeiro grupo, a gente não está falando daquele paciente que tem a afta e vai ao consultório procurando ajuda. Não, nós estamos falando do grande universo de pessoas que têm afta e nós não fizemos o tratamento ou o acompanhamento desses pacientes. E tem mais ainda, dá para a gente ir além nesse processo, né? Porque se o paciente faz muitas aftas recorrentes de forma muito seguida, isso pode ser manifestação de síndrome de BC, uma doença autoimune, que aí é bem mais grave. Pode também ser manifestação de deficiências nutricionais, pode ser estresse, que é um fator predisponente importante. Então, gente, assim, a gente às vezes minimiza a lesão e tem um contexto por trás muito importante que a gente tem que avaliar, e isso é atendimento do consultório que muitas vezes a gente deixa de fazer. Que outro grupo, que mais que serve de exemplo para essa situação? Lesões vasculares maiores, então, diferente daquela lesão da criança que a gente viu antes, porque aqui o paciente ele não está incomodado. Que alternativa você terá aqui? Bom, então aqui você tem a possibilidade de talvez fazer o acompanhamento da lesão. O que não é adequado jamais, né? Abandonar o paciente. Porque se você tem uma lesão vascular
que está de tamanho pequeno, e ela começar a crescer, o seu manejo, ele vai ser tranquilo, ele vai ser fácil, porque você está tratando coisas pequenas. Agora, se você não fala nada para o paciente, faz que não viu a lesão, porque sabe que é inocente, ou então faz o diagnóstico, faz a avaliação e era isso, né? Encerra o assunto. Com o passar do tempo, talvez a lesão comece a crescer e como o paciente observa isso diariamente, porque está numa zona exposta, ele não vai perceber a alteração de volume da lesão e aí aquela solução que era simples acaba se complicando. É aquela história, né? Tudo começa pequenininho. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco a gente tem grandes problemas. Então, você pode fazer um esquema de consulta, de retorno aqui, de acompanhamento desse paciente, e intervalos longos nesse caso, né? Se é um paciente que você pode programar para ele voltar a cada 6 meses, ou uma vez por ano, ou você primeiro programa intervalos menores, faz uma avaliação em 3 meses, faz em 6, depois pode passar até para 1 ano, se a lesão não tiver alteração clínica. Se essa for a opção, mas isso você tem que discutir com o paciente, tem que conversar. Né? A segunda possibilidade é operar, a terceira possibilidade é a escleroterapia, mas vê bem, é aquele paciente que tinha lesão, que não estava preocupado com ela, mas a gente tem a oportunidade de propor tratamento, de propor conduta para o caso. Agora sim, ó, o grande lance de você ser o dentista que resolve, tá? O grande lance de você não fazer os encaminhamentos e você buscar a solução das lesões dos seus pacientes, né? E essa é uma frase dos pacientes, né? O dentista que resolve, mas, né? Eu vou lá no doutor fulano porque ele é o dentista que resolve, ele atende as minhas necessidades. Eu acho essa frase muito interessante. É a galera de baixo aqui, ó. É a parte do iceberg que está lá embaixo da água. E o lance, pessoal, assim, ó, é uma população que está tão escondida e é a maior de todas que às vezes a gente não vê. Então, esse é o ponto, né? É a gente reconhecer o atendimento para esses pacientes e a gente incorporar esse atendimento a esses pacientes justamente porque esses são os pacientes que têm necessidade e eles não sabem. E como é que eles vão descobrir? Eles só vão descobrir se a gente informar, se a gente mostrar. Então, exemplos disso, né? Aquele caso que vai no consultório para fazer uma reabilitação, para fazer consulta de rotina, e aí o paciente tem uma placa como essa aqui na língua. Primeiro passo nesse processo, você precisa informar o paciente. Primeiro passo é o exame físico adequado, né? Olha só onde é que a gente está olhando a língua. A gente está olhando a língua fora da boca. E esse é uma dica importante, né? Você tem que olhar a língua fora da boca e não lá no meio dos dentes. Então, traz a língua para fora da boca, joga o refletor em cima e você vai ver se tem alterações ou não. E aí você mostra para o paciente o que está acontecendo ali e vamos trabalhar as hipóteses de diagnóstico. Então, mas o importante aqui, então, tá? Esse é um paciente que não viu a lesão e você tem toda a oportunidade de fazer o tratamento, o acompanhamento e ter tranquilidade no processo de diagnóstico também, ver que não tem ulceração, a placa branca ela é predominantemente homogênea, então isso sugere ser câncer de boca? Não, não sugere. E aí você vai evoluir no processo, tá? O universo das manchas brancas ele é gigantesco, porque é o que mais aparece depois das lesões inflamatórias. Algumas das manchas brancas até estão relacionadas às lesões inflamatórias, mas as estomatites é disparado o maior grupo, depois você vem com essas manchas brancas aí de diferentes naturezas, onde os pacientes não podem ser abandonados, e que, então, está dentro desse terceiro grupo, dos pacientes que não sabiam que precisavam da gente. Outra situação que é comum é você ter pacientes com língua geográfica. Quando a língua geográfica é intensa, ele cai lá no primeiro grupo, né? Naquele paciente que viu a alteração, ou alguém falou para ele que a língua dele era diferente. Isso é comum, né? O paciente vem e conta, né? A minha esposa, o meu marido diz que a minha língua está estranha. E está mesmo, né? A pessoa tem razão, a língua está estranha mesmo. Mas às vezes é discreto, como nesse caso aqui. É discreto, não é tão evidente, e às vezes é também assintomático. Então, precisa fazer um esquema regular de consultas para esse paciente? Não, o paciente de língua geográfica que está assintomático, você não precisa, mas é um caso que você tem que diagnosticar
tem que informar a pessoa a respeito, né, do que pode acontecer ou não, de que isso pode ou não mudar de lugar. E, sinceramente, como eu recebo muitos pacientes encaminhados dos colegas, e justamente muito do conteúdo que a gente conversa aqui, eu construo em cima dos encaminhamentos, né, vendo assim, pô, por que o colega não está tratando isso? E eu recebo muito paciente só para diagnóstico de língua geográfica. Não que eu não goste, né? Para mim é bom, mais consulta. Mas, enfim, por que as pessoas não estão fazendo um diagnóstico que é simples, né? Eu precisava mandar esse paciente para o cara lá da estômago, sinceramente, né? Vamos pensar nos nossos processos, vamos pensar como a gente está fazendo isso no consultório. E aí, assim, você está aqui agora ouvindo essa história, você está aqui preocupado com esse processo de diagnóstico, você está aqui preocupado em fazer isso, em mudar essa atitude e atender esses pacientes. Mas os seus colegas que não estão aqui não estão pensando assim, provavelmente. E aí você pode receber os pacientes deles, assim como eu recebo. A maioria dos pacientes meus vem dos colegas que não estão atentos, não estão fazendo esse tipo de estudo, de acompanhamento dos pacientes. Então, gente, assim, com tranquilidade, né, voltando lá para o início do nosso papo, assim, a Estômago da Esperança, ela não tem razão de existir, porque você tem um universo enorme de trabalho aqui, onde a maioria dos colegas não está fazendo. É claro, você precisa contar para os seus colegas que você está tratando ou está envolvido com acompanhamento de pacientes, que essa é uma área que também te interessa. Porque se eles não souberem, eles não vão mandar os pacientes para você. Mas, se não, muito rapidamente, se você fala, você começa a receber esses encaminhamentos dos seus colegas, porque a maioria deles não quer fazer. O que resulta, de uma maneira muito sincera e objetiva, assim, num campo de trabalho que é muito aberto. É muito aberto dentro da profissão. Quer ver mais um exemplo? Esse paciente aqui, ó. A gente pode até achar que a lesão é agressiva e estranha, mas não é. É um líquen como o outro líquen lá. Mas por que está escuro? Bom, isso é um detalhe que eu estou te ensinando agora, caso você ainda não saiba. Quando você tem aquele processo ali porque o que o líquen faz, né? Vai um bando de linfócito lá para baixo do epitélio e começa a estimular o epitélio. Quando estimula, fica aquelas manchas brancas, porque o epitélio está mais rápido, né? Está renovando mais. Só que aí tem melanócito na mucosa e acaba estimulando essas células névricas e dá essa coloração escurecida. A gente não entende muito bem a patogenia dessas manchas escuras do líquen, mas isso é um achado relativamente frequente, né? Embaixo ali da placa branca você pode ver as áreas escurecidas. O paciente já tinha visto isso? Não, eu não sabia, isso não incomoda. E nem o líquen dele incomoda. O que precisa para esse paciente? Precisa acompanhamento, é todo o processo que a gente comentou. Você vai mostrar para ele a alteração, ele vai ficar muito surpreso, porque é impressionante como as pessoas não conhecem a própria boca. A gente fala de autoexame, a pessoa escova os dentes de boca fechada, a maioria das vezes, passa fio dental sem olhar para as mucosas, quando passa, né? Às vezes os pacientes também não passam do jeito que a gente gostaria, enfim. Mas e aí as pessoas conhecem pouco a própria boca, e às vezes eles têm essas alterações e eles não perceberam. Mas tem a questão do líquen agravar, porque ele vai se comportar de maneira imprevisível. E tem sempre a questão do líquen estar relacionado como ser uma condição cancerizável. Então, o líquen por si não vira câncer. Mas a pessoa que tem líquen tem uma chance a mais, justamente porque esse epitélio está acelerado, e quanto mais mitose fizer, mais chance tem de errar. Por isso, ele tem um cartão a mais para ser sorteado da loteria. Então, o paciente você precisa explicar isso. E ele vai ter que vir te ver. Vai ter que vir consultar periodicamente. Mesmo esquema de antes. Né? Faz primeiro uma consulta inicial, dá o retorno, dá para o paciente a consulta de 30 dias ou 40 dias, né? Como uma consulta de retorno, e dali para frente você vai inserir ele no esquema de retorno, dependendo do aspecto da lesão, como ela está se comportando. Pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, enfim. Aí, pessoal, não tem formulação, você vai compor isso de acordo com o caso clínico e de acordo com a gravidade da lesão. Outra situação em que o paciente tem alteração, não sabia. Tabagista, está fazendo língua pilosa, e aí o paciente tabagista, cara, esse aí é o nosso grande universo de acompanhamento. O paciente que fuma, ele tem que saber
que ele tem um risco muito maior que as outras pessoas para o câncer de boca, e por isso ele precisa de cuidados profissionais. E aí sim você está fazendo prevenção, e aí sim aquilo que eu comentava lá no início, né, cara? A pessoa não contrata da gente prevenção, dificilmente ela não contrata da gente esquema preventivo, ela contrata tranquilidade. E tranquilidade é saber que se ele tiver um problema, você vai ver. Então, o tabagista, ele se enquadra muito nessa história, porque é difícil parar de fumar, é muito difícil parar de fumar, e aí você vai tratar a língua pilosa, que pode ter vários fatores predisponentes, ensinar ele a limpar, essa burra, mas a pigmentação é do tabagismo, e ele vai precisar, então, ser visto, ser acompanhado com alguma regularidade. Esse mesmo esquema, você vai fazer para os pacientes que tiverem manchas brancas do tipo leucoplasia. Não é esse caso, esse é um paciente que precisa só de diagnóstico e de tranquilidade, porque ele tem glândulas de Fordyce, glândulas sebáceas ectópicas. Às vezes as pessoas se incomodam, mas não têm uma conduta para resolver isso de forma adequada, né? Uma situação como esse tipo de lábio aqui. Por quê? Porque esse é o lábio muito comum na população brasileira, porque o país é muito ensolarado. Então, você ter alterações induzidas pelo sol é muito, muito, muito frequente. E isso é cumulativo, pessoal. E aí a gente faz campanha de prevenção ou de retorno para cárie, para doença periodontal. A gente é bom nisso, mas não faz para alteração de lábio, para prevenir câncer de lábio. O que o paciente tem que fazer aqui? Bom, a gente tem que orientar e ele tem que fazer consultas regulares, dependendo da alteração que ele tiver, como esse outro senhor aqui. Fazer câncer de lábio demora, gente, leva muito tempo. Só que se a gente não fizer nada, esse momento vai chegar. Qual é o paciente que precisa de um esquema de acompanhamento para o seu lábio? Todos, porque todo mundo anda no sol e todo mundo está sujeito. Vai da gente perceber aquelas alterações ali, mostrar para ele as manchas escurecidas, mostrar as manchas brancas, falar da importância desse processo, que ele tem que começar a se proteger, que isso vai somando cada vez mais. Então, você vê do lado direito ali, já tem uma mancha branca bem marcada ali, bem determinada. Há outras aqui na zona de transição do vermelhão do lábio. Posso fazer um procedimento radical aí, fazer uma queloplastia, tirar todo esse epitélio? Pode, diminuir o risco, dificilmente. A memória celular fica. Você tirou alterações maiores ali, que talvez tivessem uma possibilidade de sofrer transformação em menor tempo, mas o risco do paciente ele vai continuar. Esse paciente, mesmo depois do procedimento de remoção dessas manchas, ele vai ter que estar sendo visto, ele vai ter que estar consultando. E aí você vai associando, né, os cartões da loteria para o cara, né? Vê bem, ele tem as alterações do sol, aí ele é tabagista. Então ele vai somando. Mais próximo tem que ser esse esquema de consulta de retorno dele. E se ele é tabagista, tem as alterações próprias que vão acontecer dentro da boca, que também são Então, tudo nesse grupo, gente, dos pacientes que têm alterações e não sabem que estão precisando do nosso cuidado, não sabem que estão precisando do nosso atendimento. E que, segundo a literatura, assim, isso vai de 30% a 70% dos pacientes que estão passando na nossa cadeira. Por que esse número varia tanto, é mais que o dobro? Depende da população. Quando você está estudando uma população com pacientes de mais idade, isso vai aumentando, por razões óbvias, né? Você está estudando uma população mais jovem, as necessidades são um pouco menores. Mas qual é a tendência da população? A tendência da população é justamente o envelhecimento. Então, a tendência é que nós tenhamos pacientes cada vez com mais idade e que cada vez vão ter mais alterações da boca e que cada vez mais vão precisar que a gente faça esses diagnósticos. Isso também eu posso dizer para vocês por experiência própria, né? Como eu disse antes, eu recebo muito paciente encaminhado e a maioria desses pacientes são pacientes de mais idade. Mais idade, sim, a partir dos 40, né? Da minha faixa etária para frente, né? Mas não que não tenha bastante coisa para fazer dos mais jovens, tem sim. Mas quanto mais idade, mais necessidade ainda o paciente vai ter. E aí, então, olha só, esse cara que é o tabagista, esse é o cara que precisa de nossa atenção permanente, porque o risco dele é mais alto. Qual vai ser a frequência de retorno desse paciente?
você vai determinar, principalmente dependendo se ele já tem alteração ou não, isso é algo importantíssimo. O volume que ele fuma é importantíssimo, tem pessoas que fumam, o paciente sempre conta em carteira ou massa, né, mas a gente tem que contar por unidade. Então, 10 cigarros, que é meia carteira, ou 20 cigarros, que é uma carteira, tem gente que fuma até 3 carteiras por dia, 60 cigarros, é cada vez mais raro, mas ainda tem. Então, quanto mais intenso for isso, mais atenção nossa, com mais frequência ele tem que vir. E aí, vê bem, a gente não está trabalhando naquele esquema que você fala de prevenção de câncer, que faz uma campanha, examina 200 mil pessoas e não identifica nada. Não, porque isso é diagnóstico precoce, né? Isso tem pouco impacto. A gente está falando de você evitar o caso para o seu paciente, o paciente que está ali na cadeira, e aí você vai construir esse esquema de retorno para eles. Presta atenção. Isso, ao longo do tempo, dá uma alavancada tremenda no consultório, porque você vai sempre tendo pacientes recorrentes que estão voltando a consultar em diferentes épocas, em diferentes períodos, né? É assim que funciona o meu consultório. Meu consultório funciona nesse esquema que os pacientes ficam fazendo os retornos para o tratamento e acompanhamento dessas lesões. Só que, como eu disse no início da conversa, assim, como eu recebo muito encaminhamento, eu vejo coisas simples demais que os colegas não estão fazendo, não estão resolvendo, né? Aqui onde eu estou trabalhando, beleza, tá bom para mim. Mas e o resto, né? Como na sua cidade, né? Como as coisas estão sendo resolvidas lá? Além disso, então, de toda essa situação, então, dos pacientes que a gente descreveu aqui, que eles precisam da gente e não sabem, a gente tem que mostrar, nós ainda temos grupos específicos de alterações de pacientes, né? Então, e isso também cada vez aumenta mais na população, e que precisam de atenção bucal para suas lesões, para suas alterações. Mas como assim grupos específicos? Bom, você tem os pacientes portadores de HIV, que tem recorrências periódicas de diferentes problemas, e trata igual, por ele ser HIV, o tratamento é o mesmo, não muda a forma que você vai tratar a patologia que ele está manifestando. Você tem pacientes transplantados, principalmente os de rim, que são os que têm mais alteração bucal, que precisam de nossa atenção permanente. Você tem os pacientes oncológicos, e aí não é câncer de boca que eu estou falando, é oncológico no geral, porque eles vão precisar adequação bucal antes de fazer o tratamento oncológico, não interessa onde, para não ter foco, o foco infeccioso na boca. Eles podem desenvolver mucosite, principalmente se forem fazer quimioterapia, precisa do nosso trabalho de profilaxia e tratamento da mucosite. Também tem mais de uma maneira de você tratar isso. Você pode tratar com medicamento, pode tratar com laser terapia, pode tratar com as duas coisas associadas. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica têm alteração de absorção de um monte de coisa, eles ficam anêmicos, têm alteração na língua, eles têm problemas de reabsorção absorção do cálcio, então implantes não andam bem nesses pacientes, extrações cicatrizam de forma complicada. Então, ainda os pacientes que usam bifosfonatos, e também a grande maioria das pessoas que estão nesse grupo aqui, eles não sabem que precisam da nossa atenção, eles não sabem que precisam do nosso atendimento, que é a outra ponta do iceberg, então, pessoal, que é justamente a ponta do iceberg que a gente tem muito trabalho ali para fazer e muita coisa.